quinto ano, tá? Como passaram o final de semana? Eu espero que muito bem, tá? Começamos aí essa semana, tá? Nessa segunda-feira, dia 8 de junho, com uma videoaula de exercícios, tá? Sobre o assunto que a gente estudou na semana passada, tá? Que são os povos dos sambaquis, tá? Que é um local histórico e arqueológico, né, que conhecemos na leitura do texto do livro, tá? Na página 30 até a página 32, e também na videoaula que tem aqui no canal do YouTube, onde eu explico também sobre quem são essas pessoas que viveram nos sambaquis, o que é um sambaqui, tá? Do que ele é feito, a sua história e também a sua importância para o estudo da história, tá bom? E aí a gente vai acompanhar aqui esses exercícios que vale muito a pena para você ver se está realmente com nota 11, tá? Craque e por dentro desse assunto de sambaquis, tá? Sobre os primeiros povos que habitaram o Brasil na pré-história, tá certo? Então, o que é preciso, antes de tudo, para a gente começar essa atividade desse vídeo? Você está com o seu caderninho, com lápis e borracha, tá? E também o seu livro de história aí com você, tá? Você já abre aí na página 30, onde começa o assunto, tá? Sobre os povos sedentários e semi-sedentários do Brasil, tá certo? Que aí é o começo do assunto que a gente já estudou, tá bom? Para você poder acompanhar durante esse vídeo, tá? Que está sendo gravado nesse momento, os exercícios, tá bom? E aí, let's go! Vamos então pular para o primeiro slide, começando o exercício. E aí, pessoal, prestando bastante atenção agora no que o professor Luiz vai falar, para você poder acompanhar esse exercício, tá certo? Você vai abrir agora o seu caderno, nesse momento que está assistindo o vídeo, tá? Abrir o seu caderno e aí você vai copiar no seu caderno essa questão que você está visualizando agora, nesse momento, aí na telinha do slide, tá certo? Você vai copiar no seu caderno, tá? Mas aí alguém que está assistindo esse vídeo agora, essa aula, pode estar se perguntando, mas por que eu devo copiar, professor? Se já está aí a questão no slide. Mas aí você tem que copiar para exercitar a escrita e para deixar essa atividade registrada no seu caderno, tá bom? É um momento de aula, de história e de atividades. Então você tem que copiar, tá? E deixar registrado no seu caderninho, tá? Esse primeiro quesito do exercício, tá? Então nesse momento você já pode dar um pause nesse vídeo aula e copiar aí no seu caderno esse primeiro quesito do exercício, tá? E as frases que tem aí embaixo, tá? Com um espaço do lado, tá? Que eu já vou explicar como é que você vai responder esse primeiro quesito, tá? Pausou o vídeo? Beleza, tá? Então, eu já vou continuar a explicar, tá certo? Então, agora que você já copiou essa questão no caderno, nesse momento da videoaula, presta bastante atenção, tá? Que eu vou começar a explicar agora. Acompanhe aí a leitura, o que é que pede a pergunta para você poder responder. De acordo com as frases abaixo, marque V para verdadeiras, né, para as alternativas verdadeiras, e F para as falsas, tá? Então, aí, logo abaixo, a gente tem 4 frases. E ao lado de cada frase, você vê um quadrado em branco, tá? Que você também tem que colocar no seu caderno quando copiou essa pergunta, tá? E aí você vai perceber qual é das perguntas que é verdadeira, você vai colocar o V ao lado. E qual é a pergunta que não faz sentido, que é falsa, você vai colocar um F marcando no quadradinho branco ao lado da frase, tá? É bem simples, beleza?
Então, a partir desse momento agora, desse vídeo, o que é que o professor Luiz pede para você que está assistindo? Que você coloque um pause agora, tá? Nesse momento da videoaula, para poder resolver essa questão, tá certo? Logo depois que você resolver, terminar de responder essa pergunta no seu caderno, tá? Você já dá um play de novo agora nessa videoaula para poder a gente já fazer a correção juntos, tá bom? Em tempo real aqui durante a gravação dessa videoaula, tá? Então é muito importante que você já siga esse passo a passo, tá? Responda primeiro no seu caderno, agora que você copiou a pergunta, e em seguida você dá um play novamente nessa videoaula para poder acompanhar a minha correção e ver se você acertou ou se você errou, tá bom? Então, vamos lá. Dê o pause agora nesse momento para poder responder essa pergunta. E aí, sabendo agora que você já deu um pause e respondeu, tá? Vamos para a correção desse primeiro quesito do exercício, tá? A primeira frase, tá? Acompanhe aí comigo a leitura. O que é que essa primeira frase ela diz? Antes do desenvolvimento, tá? Da agricultura, olha só, vou começar a marcar aqui de vermelho. Antes do desenvolvimento da agricultura, os seres humanos viviam basicamente de quê? Da caça de animais, tá? Então está dizendo aí na frase que antes do ser humano aprender a agricultura, ou seja, a plantar e a produzir a sua própria comida, né? A plantar, né? A cultivar na terra o alimento para sua sobrevivência, o ser humano antes ele vivia basicamente, tá, da caça de animais. Quando ele sentia fome na pré-história, o homem de Sambaqui ele ia buscar comida na mata, caçando algum animal para poder se alimentar, ou já que ele vivia no litoral, ele ia para a atividade da pesca, tá? Pescar algum tipo de peixe, tá? Ou molusco para poder comer. Tá? Então, essa é a prática da caça de animais. Tá? Então, essa alternativa ela está, olha só, verdadeiro. V de verdadeiro. Realmente, antes do homem de Sambaqui, né, na pré-história brasileira, ele aprender a agricultura, antes ele só vivia da caça de animais. Então, quando ele sentia fome, ele não sabia produzir seu próprio alimento. Então, ele tinha que buscar na natureza esse alimento. Então, ele ia caçar animais no mangue, né, na floresta, ou ele ia pescar no oceano, tá, no mar, tá certo? Agora a gente vai logo abaixo, atenção aqui, para a segunda frase, tá? Abaixo dessa. E aí tem a agricultura, tá, não modificou a vida dos seres humanos. Nessa frase está afirmando, galera, que a agricultura não modificou. Modificar significa mudar, transformar. A agricultura ela não mudou, né, a vida do ser humano, tá? Essa frase ela é falsa, beleza? Essa frase ela é F de falso. Por quê? Porque a agricultura ela sim, ela trouxe muitas mudanças para a vida do ser humano que vivia na pré-história, tá? A própria frase que a gente marcou como verdadeiro logo em cima está dizendo que antes de aprender a agricultura, o ser humano ele só vivia da caça de animais. Quando o ser humano, na pré-história, aprende a agricultura, a cultivar o seu próprio alimento, a plantar e colher na terra, ele vai o quê? Isso já é uma mudança. A vida dele vai sofrer transformações, tá? Ele vai passar a viver em aldeias, ele vai passar a viver junto com outros seres humanos aglomerado, tá? E daí vai começar a surgir as primeiras cidades, tá? E aí ele vai aprender outras coisas como a cerâmica, como a escrita,
tá bom? Então, tudo isso aí são mudanças na vida do ser humano, tá? Então, essa afirmativa aí, ela está falsa, beleza? E aí, a gente vai para a terceira frase, tá? Logo abaixo. Atenção aqui na leitura. Além da agricultura, os grupos humanos praticavam também a domesticação e a criação de o quê? Animais, tá? Além da agricultura, os grupos humanos praticavam também a domesticar e a criar animais, tá? Então, nessa frase aí, tá dizendo o quê? Que junto com a agricultura, o ser humano ele também aprende uma outra coisa muito importante, tá? Que é a domesticar e a criar tipos de animais, tá? Nas aldeias que ele vivia, junto com outros seres humanos, tá? Quando ele passa a viver nas aldeias, tá? Numa comunidade, junto com outros seres humanos, ele vai aprender a pegar alguns animais da natureza e a criar eles, tá? Uma curiosidade aqui sobre essa frase, pessoal, é que o primeiro animal a ser domesticado pelo homem, sabe qual é? O cachorro, tá? O cachorro é o primeiro animalzinho que o ser humano ele aprende a domesticar e a criar. Não é à toa que existe uma frase que diz que o cão é o melhor amigo do homem, tá? Porque isso foi muito estudado, tá? Por biólogo e também por historiadores, que mostra que aproximadamente, tá? Há 10 mil anos atrás, o ser humano, tá? Em vários cantos do planeta, ele já aprende a viver ao lado de um cachorro, tá? Lembrando que o cachorro, tá? Ele é um descendente, tá? Ele tem como ancestral, tá? Espécies de lobo que viveu na pré-história, tá? Do tipo canino. É por isso que o cachorro, como o lobo, hoje quando a gente vê em filme, né, na televisão, eles se parecem. São do mesmo grupo de animal que é os caninos, tá? Porque o lobo é um parente próximo do cachorro, tá certo? E aí, gente, essa frase ela é verdadeira ou falsa, tá? Essa frase ela é verdadeira, tá? Veja aí se você acertou essa frase no seu caderno. Ela é V de verdadeira, porque o ser humano, ele sim, além da agricultura, além quer dizer o quê? Não só a agricultura, mas outra coisa também foi aprendida pelo homem pré-histórico, que foi a criação de animais, tá? Que a gente chama de pecuária, tá? Então tem a agricultura e a pecuária são as duas atividades que o ser humano pré-histórico ele vai aprender. E isso vai fazer, gente, com que muita coisa mude na nossa vida, tá? Nos nossos antepassados, tá? Isso determinou com que a gente fosse evoluindo com o passar do tempo até chegar onde a gente está hoje, tá? No século 21. E aí a gente vai logo abaixo para a última frase. Acompanhe aí comigo com atenção a leitura dessa última frase. A agricultura, mais uma vez, tá, a gente aí falando da agricultura, estimulou a criação de uma nova série de ferramentas, tá, e utensílios que serviam para limpar o terreno, tá, carregar alimentos e etc. Tá bom? Está dizendo aí que a agricultura, depois que o homem aprende a cultivar seu próprio alimento, tá? Ele vai ter o quê? Uma melhoria de vida. Porque antes ele só tinha que buscar alimento na floresta. E nem sempre a natureza, tá? Era legal com o ser humano, né? Às vezes ele não conseguia, tipo, depois de uma caçada, voltar para casa, tá? Para o seu abrigo, né? Com a comida, né? Para passar o dia. Então era difícil a vida como nômade. Quando ele aprende a agricultura, vai ter uma melhoria de vida, tá? E aí ele vai passar a viver em aldeias, vai cultivar seu próprio alimento, como frutas e verduras, tá? E aí ele vai a fazer o quê? Vai melhorar a vida dele. Ele vai passar a criar objetos, tá? Que são ferramentas e utensílios, tá? Para ajudar ele na agricultura, tá? Então, por exemplo,
ele vai inventar a enxada, que é para poder fazer o quê? Cavar buracos na terra, para ele poder plantar as sementes, para poder cultivar o alimento. Ele vai ter que desenvolver a cerâmica, tá? Para fazer o quê? Criar vasos de cerâmica para armazenar a comida que ele vai colher na plantação. Então, essa frase, ela também, olha lá, ela é V de verdadeira, tá? Junto com a agricultura, vai surgir várias coisas que o homem vai aprender a construir para poder também melhorar cada vez mais sua vida, tá? Na aldeia. Ferramentas como outros tipos de machado para poder cortar, tá? A planta, né? Limpar o terreno para poder plantar ali, né? Fazer ali uma plantação de algum tipo de alimento que ele queira cultivar na terra, tá? Cultivar, semear na terra, fazer a colheita do alimento que foi plantado, como milho, como feijão, tá? E várias, como mandioca, tá? Vários tipos de alimento que vem da terra, tá? Que é plantado. Então, essa frase é sim verdadeira, ok? Então, vamos agora para o segundo quesito. E aí, pessoal, esse segundo quesito, tá? Você também tem que copiar no caderno, tá ok? Você dá um pause aí no vídeo, visualiza bem o que tem na tela, tá? A pergunta e as alternativas e copia e também vai logo responder, tá bom? Então, primeiro, deixa eu explicar aqui também o que é para fazer no segundo quesito, tá? Responda no caderno as perguntas abaixo. Depois que você copiou essa pergunta no caderno, a letra A, a letra B e a letra C, você vai responder, tá? Cada uma dessas perguntas. Copiar a sua resposta no caderno, ok? E aí, logo depois, você dá play de novo aqui nesse vídeo para já a gente fazer a correção juntos. Legal? Tá? E é muito importante você fazer isso, tá? Por quê? Não adianta você com preguiça já querer não responder, não copiar e seguir o vídeo, tá? Porque aí vai ser ruim para você mesmo. Você não vai saber se você aprendeu de verdade o assunto, tá? Que a gente está estudando sobre os sambaquis ou não, tá? Então, numa avaliação que tiver numa aula comigo, tá? Você não vai conseguir se dar bem na avaliação, ok? Num teste, numa prova, tá? Numa atividade ou no trabalho que for passado por mim, ok? Então, é importante você realmente copiar no caderno a perguntinha, tentar responder com o que você já sabe, tá? Pegar o seu livro aí na página 30 até a página 32, tem um texto aí para você também procurar a resposta para poder fazer aí esse segundo quesito, tá bom? E aí, em seguida, você já dá play, tá? Para poder a gente seguir aqui com a correção, ok? Então, vai lá, pode dar o pause para copiar. E aí, depois desse pause que você deu, a gente segue a partir de agora para a gente ver quais são as respostas dessa letra A, dessa letra B e dessa letra C. E aí, quinto ano, vamos agora para a correção desse segundo quesito, tá? Responda no caderno as perguntas abaixo. E aí, vamos primeiro para a letra A. O que são sambaquis? Tá? E aí tem embaixo, eu marquei de amarelo, tá? A resposta, tá? Que você poderia ter colocado aí na letra A. São colinas ou pequenas montanhas, tá? Compostas de areia, de terra e conchas acumuladas, tá? Acumulado significa junto, né? Aquela montanha que pode chegar até 15 metros de altura. Isso aí é a resposta do que são sambaquis, ok? Ah, professor, você pode... Mas eu coloquei um pouco diferente aí do senhor. A minha resposta ficou assim, ó, tá? Se você ver aí, se o que você acabou de colocar no seu caderno também parece ou é semelhante à minha resposta aqui. Se for parecido, tá? Você deixa
a sua resposta do jeitinho que está, sem apagar, ok? Se o que você colocou não tem nada a ver com o que tem aí, ou se você não conseguiu responder e deixou em branco, tá? O que é muito difícil de fazer, né? Você pode copiar o que tem aí nessa resposta, tá certo? E aí, essa foi a resposta da letra A, tá? Vamos para a letra B, tá? E aqui no slide até tem um erro, né? Como você pode ver, ficou letra A, letra A, letra A. Mas aqui a gente tem a letra o quê? A letra B, ok? A letra B. Onde se localizavam, tá? No caso, os sambaquis, ok? Eles se localizam nas áreas litorâneas, tá? Que são as regiões onde tem praia, tá? A areia da praia, ou nas margens do quê? Dos rios, ok? A gente também pode ser encontrado sambaquis, tá? Que eram esses lugares, esses locais onde viveram esses nossos antepassados aqui na pré-história do Brasil, também, né, na margem dos rios, na beira dos rios, ok? E aí, essa é uma resposta aí que você poderia ter colocado na letra B, tá? Se você colocou um pouco diferente, tá? Um pouco parecido do jeito que eu coloquei aqui, pode deixar a sua resposta, tá? Você acertou, ok? Então, essa foi a resposta, ó, da letra B. E aí, a gente vai para a terceira pergunta, na letra C, tá? Como seus habitantes se alimentavam? E aí a resposta logo embaixo, a alimentação principal dos povos do Sambaqui era constituída de peixes, moluscos, complementada por animais silvestres, tá? Essa daí você poderia também ter achado no texto do seu livro de história, tá? Na página 30, que tem lá no texto, na parte de cima, a alimentação dos homens de sambaquis, que viveram nos sambaquis há muito tempo atrás, tá? Então, eles comiam o quê? Peixes, moluscos, tá? Não é à toa que os sambaquis eles também são feitos de casca desses moluscos, como mexilhões, como ostras, tá? E como conchas. E aí também por animais silvestres. Eles iam na mata, né, na região de manguezal, e também caçavam pequenos macacos, antas, dentre outros animais, tá certo? Para poder se alimentar de sua carne, beleza? Então essa daí foi a resposta da letra C, beleza? E aí, quinto ano, esse foi o exercício, tá, sobre o assunto que estamos estudando, que são os povos que viveram nos sambaquis, tá? E o samba, e também sobre os próprios sambaquis, né? O que são sambaquis e qual sua importância na história, tá certo? Até o próximo exercício, tá bom? Fiquem ligados aí na correção, também nas atividades do livro, tá? Que eu passei para você fazer. Eu passei isso na semana passada, ok? Que a gente vai fazer a nossa correção também. Aí, nesse último slide, eu coloquei para você visualizar direitinho uma foto que mostra, tá, uma região no Brasil, no sul do Brasil, né, no litoral, tá, onde tem várias conchas e onde também a gente pode localizar e encontrar exemplos de sambaquis, tá certo? Para a gente poder ilustrar aí essa parte do assunto, ok? Então, forte abraço e até o próximo exercício.